Fala, moçada! Vamos ver hoje duas ferramentas matemáticas sensacionais que nós da física utilizamos muito, que é a notação científica e a ordem de grandeza, tá bom? Essas ferramentas elas servem para finalização de questões. São sensacionais, bem tranquilas de se usar, fica ligado. Bora começar pela notação científica. O que seria a notação científica? É uma maneira que você tem de representar um número muito grande ou um número muito pequeno. Dentro da física, nós sempre trabalhamos com números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, a carga elétrica de um elétron. Você lembra quanto é? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, é um valor muito pequeno. Para você ter uma ideia, é isso aqui, ó, 0,123 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e no final o número 16 coulombs. Percebe? É um número extremamente pequeno. Poxa, não é conveniente expressar um número dessa maneira. Concorda comigo? Ou então, a constante eletrostática no vácuo. Você lembra quanto é? 9 vezes 10 elevado à nona. Isso quer dizer que é o 9 seguidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. É um número muito grande. Então, para eu não fazer isso, não colocar um número muito grande ou um número muito pequeno, eu vou representar a minha notação científica. Tudo bem? Legal. Então, vamos tentar visualizar isso aqui. Como é que eu represento a notação científica? A notação científica ela é representada sempre desta maneira. O n, que é um número muito grande ou muito pequeno, igual a um coeficiente, eu vou chamar de a, vezes 10 elevado a nzinho, que é um expoente. Professor, então a notação científica é um coeficiente multiplicado por uma potência de 10? Sempre assim. Exatamente isso. Agora, claro que existe uma regrinha. Esse a, por exemplo, esse coeficiente, ele não pode ser qualquer valor. Ele tem que ficar entre o número 1, então o número 1 ele é menor ou igual a A. O A pode ser 1, só que o A tem que ser menor aberto, né? Menor, sem o igual, que o 10. Então o A ele pode ser qualquer valor entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10. Tranquilo? O A pode ser 1, o A não pode ser o 10. Qualquer valor nesse intervalo dá certo. O A não pode ser 0, o A não pode ser negativo, tá bom? Ele só pode ser entre 1 e 10. Ah, tá. E esse expoente, professor? Esse expoente é interessante. Esse expoente é sempre um número inteiro. Inteiro. É um número inteiro. Esse número inteiro ele pode ser positivo, tá? Não tem problema, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo, sem problema. Ou pode ser 0 também. Positivo, negativo, 0, não tem problema. Só tem que ser um número inteiro. Não pode ser um número fracionário. Não pode ser 10 elevado a meio, 10 elevado a 1/4, 10 elevado a 3,45. Não pode. Tá bom? Ele tem que ser um número inteiro. Tudo bem? Bacana. Professor, mas eu já vi uma potência de 10 com expoente fracionário. Não, mas eu não disse que não tem. Eu disse que na notação científica o n não pode ser o número fracionário, ele tem que ser o número inteiro. Tá legal? Na notação científica, claro que existe expoente fracionário, lógico que sim, só que na notação científica eu não posso ter. Tá bom? Tá, professor, então me dá um exemplo legal aí, vamos lá. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, que o número 3, só o 3, sozinho, ele já está em notação científica? Ah, tá, professor, porque o 3, olha, o A, né, por exemplo, ele é maior do que 1, é menor do que 10, ele está no intervalo. Mas isso não é notação científica. Porque para ser notação científica, tem que ser o coeficiente multiplicado por uma potência de 10, com o expoente inteiro. E aqui, cadê a potência de 10? Vamos transformar o 3 em notação científica? É fácil. É só multiplicar o 3 vezes 10. E fiz umas 3 vezes 10 é 30. Eu sei. Lembra que está faltando o expoente? Eu ponho o 0. E pode? Claro que pode. Quanto é 10 elevado a 0? 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Entendeste? Agora o número 3 está em notação científica. Ah, pessoas que eu estou quase entendendo. Pois é, bora pegar um outro exemplo aqui. Ó.
45. 45 seria o meu N, né? Eu quero transformar ele para notação científica. Dá. Como é que eu faço? Eu vou ter que pegar o 45, eu vou ter que fazer com que ele expressar esse número de tal maneira que eu tenha um coeficiente. Esse coeficiente tem que ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10. Então, eu vou colocar 4,5. Lembra que atrás do 5 tinha uma vírgula, tá? Eu andei com a vírgula. Tudo bem? Só que eu tenho que multiplicar pela potência, então vezes 10. O expoente é o número de casas que eu andei. O número de casas que eu andei. Nesse caso, quantas casas eu andei? Uma. Então, meu expoente vale 1. Porém, eu andei com essa vírgula para a esquerda. Se eu andei para a esquerda, o meu expoente vai ficar positivo. Ah, professor, então já teve um detalhe a mais. Sim. Aí é o lance da vírgula, né? Quando eu andar, então, professor, com a vírgula para a esquerda, o expoente vai ficar positivo, é isso? Exato. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. 575. Vamos passar para a notação científica? Aonde está a vírgula? Atrás do 5. Eu vou ter que fazer com que esse valor ele fique menor do que 10 e maior do que 1. Então, vamos dar com a vírgula uma casa, duas casas. Tá bom? Então, vai ficar 5,75. Ah, tá. Vezes 10. É para lembrar que eu andei com a vírgula. Quantas casas eu andei com a vírgula? 2. Mas eu andei para onde? Para a esquerda. Então, o expoente é positivo. Pronto. Está aqui a minha notação científica de 575. Professor, é maneiro. Cara. Vou te dar um exemplo agora. Outro exemplo. 0,000372. Vamos passar isso para notação científica? Então vai ficar. Eu tenho que ter o coeficiente que tem que ser, nesse caso, né, maior do que 1, menor que 10. Então vou andar com a vírgula, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 casas. Então vai ficar 3,72 vezes 10. O vezes 10 vai significar para a gente aqui, por enquanto, andei com a vírgula. Claro que matematicamente não significa isso, mas para a gente entender melhor. Então ele vai ficar, andei com a vírgula. Quantas casas eu andei? Ah, professor, eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Então, 4. Mas eu preciso dizer para onde eu andei. Eu andei 4 casas para a direita. Então, para dizer que foi para a direita, eu vou colocar um sinal de menos. Então vou colocar aqui no meu resumo. Olha lá. Se eu andar para a direita, o meu expoente ele fica negativo. Ah, professor, então é maneiro e é muito fácil. É assim, cara, ó. 0,0504, por exemplo. Passa isso aqui para notação científica. Ando com a vírgula 1, 2 casas. Lembra que o coeficiente tem que ser um número que fica entre 1 e 10. Podendo ser 1, não podendo ser 10. Então, vai ficar 5,04. Vezes 10. Na minha cabeça vai ficar, quer vezes 10? Andei com a vírgula. Na minha cabeça vai ficar assim. Matematicamente não é isso, tá? Matematicamente não é isso. Mas, para você entender melhor, andei com a vírgula. Quantas casas eu andei com a vírgula? Nesse caso, 1, 2, professor. 2 casas para onde? Para a direita. Então, o expoente é negativo. Ah, professor, então fica muito fácil. Ela é gostoso fazer. Vamos fazer mais exemplos. Cara, não, vamos fazer agora um outro tópico. Vou fazer mais um, vai. Só mais um exemplo para ti, hein? Só mais um. 5.372,5. Vamos passar para a notação científica. Ai, professor, agora a vírgula está entre os números. Não tem problema, não tem problema. Deixa a vírgula como está, não tem problema. Anda com ela. Você vai fazer o seguinte, ó, vai pegar a vírgula, vai andar até aparecer um número que seja entre 1 e 10. Podendo ser 1, não podendo ser 10. Repetir isso várias vezes, né? Para fixar na sua cabeça. Então vai ficar 1, 2, 3 casas eu vou andar. Então vai ficar 5,37. E professor, e o 2 e o 5? Não precisa colocar. Nós somos obrigados a colocar 2 casas após a vírgula. Isso é em função dos algarismos significativos. Tema para uma próxima aula.
Eu vou te falar de algarismo significativo, vou te falar sobre algarismo da certeza, algarismo duvidoso, como você tem que representar os algarismos. Por enquanto, vamos ficar com a seguinte convenção. Trabalhamos com duas casas após a vírgula. Tudo bem? Por enquanto, vamos ficar com essa convenção. Duas casas após a vírgula. Beleza? Vezes 10, que quer dizer andei com a vírgula. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3 casas, professor. Mas eu andei 3 casas para a esquerda. Então, eu coloco um expoente positivo. Tranquilo? Já sabe passar um número para notação científica? Número grande ou número pequeno? Já sabe transformar? Beleza! Vai arrebentar na prova. Mas vamos agora para um outro tópico das ferramentas matemáticas importantíssimas. E atenção para esse tópico. É um pouco delicado. Chamado de ordem de grandeza. O que seria a ordem de grandeza? Deixa eu apagar o meu quadro aqui. Só um segundo. Apagando o quadro. Pronto. O que seria a minha ordem de grandeza? A ordem de grandeza nada mais é, tá, do que a potência de 10 que sobra depois do arredondamento do coeficiente. Eu vou pegar a minha notação científica e vou arredondar esse meu coeficiente. Tá? Alguns livros colocam como ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do número desejado. Tudo bem, beleza. Mas na prática é isso. É o que sobrou da potência depois do arredondamento. Mas aqui é um pouco delicado, porque alguns autores arredondam de uma maneira, outros autores arredondam de outra maneira. E, professor, qual é o correto? Na verdade, não existe o correto, nem no ensino superior. Existem convenções. Eu vou te mostrar as duas, tá bom? E aí eu vou te dizer qual é a mais usada e vou te falar qual é o problema de cada uma delas. Muita atenção para essa aula. A ordem de grandeza, esse arredondamento, eu costumo dizer que é um arredondamento grosseiro, tá? Do coeficiente, desse A. Por que grosseiro? Porque, como eu te falei, tem duas maneiras de você arredondar. Você pode arredondar pela média aritmética dos extremos. Você lembra que o A, vou colocar aqui para você lembrar, você lembra que o A ele tem que ficar entre o número 1 e tem que ficar entre o número 10? Então, quem são os extremos do A? 1 e 10, concorda comigo? Então, pela média aritmética, você vai ter o seguinte, olha lá, pela média aritmética, 1 mais 10, a média dos extremos, dividido por 2. Bom, todos nós sabemos que 1 mais 10 é 11 e que dividido por 2 é 5,5. Tudo bem? Presta atenção na ideia. Então, a minha média aritmética, para eu poder arredondar esse coeficiente, é o 5,5. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que se o A, né, quando eu for arredondar, ele for um número que esteja ali, presta atenção, tá? No meu arredondamento, menor que 5,5, 5,5, o que vai acontecer? O expoente não vai ter alteração nenhuma, vai ser o n mesmo, tá? Vai ser o n mesmo, sem alteração nenhuma, não vou mudar. Então, a minha notação, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n, simples. Agora, se o A for maior ou igual a 5,5, eu vou pegar o meu expoente e vou somar uma unidade. Eu vou somar uma unidade. Tá bom? Preste atenção para a gente entender isso daqui. Então, se eu tiver qualquer número de A, eu vou arredondar esse número, tá? De acordo com a média aritmética. Então, se ele for um número que seja menor do que 5,5, o meu expoente vai continuar como está. Se for maior do que 5,5, eu somo uma unidade. Tá legal? Bacana. Acontece que existe uma outra maneira de arredondar. É pela média geométrica. Você lembra como é que se trabalha com média geométrica? Hein? Na média geométrica, não é assim como nós fizemos aqui, ó. Pega os extremos, soma e divide por 2. Não, a média geométrica é a raiz, nesse caso, raiz quadrada da multiplicação dos extremos. Raiz quadrada da multiplicação entre os extremos de 1 vezes 10. Lembrando que a média geométrica é sempre a raiz da multiplicação.
Se eu tivesse um conjunto, olha só, toma cuidado com isso, se eu tivesse um conjunto aqui de A vezes B, perdoe-me, A, B, C, 3 números qualquer, eu quero a média geométrica, como é que ficaria a média geométrica disso aqui? Seria A vezes B vezes C, só que é uma raiz cúbica. Ah, exatamente, olha, o índice da raiz depende do número de elementos que eu tenho. Se eu tivesse 4 elementos, seria a raiz quarta. Como aqui eu tenho só 2 extremos, é raiz quadrada. Se eu tivesse 3 números, raiz cúbica. 4 números, raiz quarta. E assim vai. Tudo bem? 1 vezes 10 é 10, então vai ficar a raiz quadrada de 10. E a raiz quadrada de 10 vai dar aproximadamente 3,16. Aproximadamente porque é um número irracional. Então você não tem um valor exato, né? É um número infinito. Tá legal? É um número infinito, é um número irracional. Então eu vou colocar aproximadamente 3,16. Isso quer dizer o quê? Quando A, e aqui muita atenção, ele for menor que 3,16, eu não mudo o meu expoente. A minha ordem de grandeza é a própria potência de 10 do meu número. Quando o número for maior do que 3,16, eu pego a minha potência que eu tenho do número desejado e somo uma unidade. Você deve estar sentindo falta do sinalzinho de igual, né, que eu coloquei aqui, ó. É porque 3,16 é um número irracional, então você não vai ter a raiz quadrada de 10 exato, você não vai ter, você vai ter sempre números aproximados. Por isso que eu não coloco o sinal de igual. Muitos autores colocam maior ou igual a 3,16. A maioria coloca. Eu não coloco por se tratar de um número irracional. Então, dificilmente você vai ter um número igual a 3,16. Tá bom? Assim, exato, ou seja, raiz de 10. Ele pode até forçar uma barra e colocar 3,16. Eu vou colocar aqui, ó, só com uma ressalva. É se a questão pôr. Se a questão colocar 3,16, você soma uma unidade. Tá? Mas raiz de 10 exata não tem porque é um número irracional. Professor, poxa, mas é muito diferente isso. É muito diferente. Tanto que pela média aritmética, você vai ter, olha lá, presta atenção, os extremos entre 1 e 10, o meio é 5,5. Já pela média geométrica, os extremos ficam entre 1 e 10. Vai ficar quanto? Bem aqui, ó. 3,16. Esse é o meio, é a média. E aí, professor, mas tu é doido. E aí, cara, como é que eu vou fazer? Pois é, tu vai ter que ver a padronização das questões. Qual é a questão? O que a questão vai te pedir? Qual o padrão que ela vai falar? Porque os dois estão corretos. O que nós mais utilizamos? A média geométrica. Tá? É o mais utilizado. Esse é o mais utilizado. Porém, um autor de uma questão, um cara que tenha consciência, ele não vai colocar esse extremo aqui que eu costumo falar que é o limbo, né? Que você não sabe se você está lá, se você está aqui, aquela transição toda, aquela maluquice. Você, por exemplo, ele não vai colocar o número 4 para ti, é muita maldade ele colocar tipo um número assim, 4,75 vezes 10 à quarta. Poxa, se ele fizer isso para você, pelo menos ele vai ter que falar qual é o padrão que ele quer, utilizando a média aritmética, utilizando a média geométrica, senão vai ficar difícil. Porque se você usar, por exemplo, a ordem de grandeza nesse número, usando a média aritmética, a ordem de grandeza é 10 à quarta, porque é um número menor que 5,5. Mas se você usar, desculpe-me, a média geométrica, a ordem de grandeza passa a ser 10 à quinta, porque 4,75 é maior que 3,16, você soma uma unidade. Entendeu? Então, repara que existe uma diferença, uma discrepância aqui de 10. Então, não acho conveniente uma questão o cara colocar esse limbo, esse valor que fica compreendido aqui entre a média aritmética e a média geométrica. Normalmente, eles colocam valores tipo
6,75 vezes 10 elevado à oitava. Qual a ordem de grandeza? Aí não importa, porque tanto pela média geométrica quanto pela média aritmética, tanto faz o que você vai usar, tu vais ter como ordem de grandeza 10 à nona. Porque o 6,75 ele é maior do que 5,5 e é maior do que 3,16. Então ele coloca o número 2,25 vezes 10 à terceira. Qual é a ordem de grandeza desse número? 10 à terceira. Porque tanto faz média aritmética ou média geométrica, 2,25 é menor do que 5,5 e é menor do que 3,16. Então, acredito que uma pessoa um pouco mais sã, vou colocar assim, numa prova de concurso, de vestibular, ele não vai colocar o limbo, não vai colocar esse ponto de transição. E se colocar, imagino que ele vai te dizer qual a ordem de grandeza utilizando a média aritmética ou a média geométrica. Tá bom? Valeu, galera. Espero ter ajudado. Vamos fazer exercício sobre isso? Vou postar algumas questões aqui e você vai resolver. Beijo, até a próxima.